Boa noite, Carla. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite que a TV24 me endereçou. Eu quero, em primeiro lugar, dar nota de que a melhor marca que eu poderia deixar ao meu partido e ao país é um testemunho de persistência na convicção com que nos batemos por valores perenes na sociedade portuguesa, como somos intransigentes na sua defesa e como conseguimos utilizar o partido ao serviço de Portugal e dos portugueses, através de uma leitura humanista cristã que procura dar respostas às preocupações e às circunstâncias que o momento que Portugal atravessa nos dias de hoje. E por isso o CDS tem sido uma voz responsável, interventiva, com propositura e que quer também renovar protagonistas na nossa cena política, dar uma maragem de esperança no futuro e dar também a oportunidade a uma nova geração de intervenientes de poder representar o país e mostrar que Portugal tem futuro e que não se vão cometer os erros do passado. Por isso, eu creio que essa é Promete, portanto, uma marca de resiliência, mesmo que os resultados não estejam a ser os melhores, pelo menos até agora. Que imagem é que o senhor acha que os portugueses, neste momento, um ano depois, quase um ano depois, têm de si? Olha, sobre os resultados eleitorais, eu, como presidente do CDS, sinto-me particularmente satisfeito e orgulhoso deles. Porque o CDS, pela primeira vez na história, e basta recuarmos na fita do tempo para percebermos isso, nunca esteve no governo da região autónoma dos Açores. E a verdade é que com a maior concorrência à direita, o CDS, no primeiro teste eleitoral que teve pela frente, que foram as eleições dos Açores, conseguiu consolidar o estatuto de terceira força política, crescer 1.700 votos face às legislativas de 2019 e, pela primeira vez, ao final de 24 anos de poder quase absoluto do PS nos Açores, constituir uma AD e estar no governo da região autónoma dos Açores. Portanto, neste particular, e creio que é aí que deve ser medido o êxito das lideranças, eu estou particularmente satisfeito com aquilo que nós fomos capazes de demonstrar. Outra coisa são, naturalmente, sondagens. Mas nós também nos Açores provamos que contrariamos as sondagens, porque o que realmente importa ao CDS são os resultados e urnas. Nós tivemos quase 6 vezes mais do que aquilo que nos davam as sondagens. Já vamos ter até na semana de falar das sondagens e do que elas revelam. Mas ao nível de resultados, queria dar-lhe essa nota. Esta pergunta, que imagem é que o senhor acha que um ano depois... Muito bem. Os portugueses têm da sua liderança e de si, enquanto Presidente do CDS? Olha, eu espero que os portugueses tenham a imagem de alguém que usa a sua juventude como uma causa desafiadora até do próprio sistema político. Eu quero que os portugueses encarem a liderança do CDS como alguém que não é responsável pelo legado desastroso que sucessivas gerações ao leme do nosso país entregaram aos mais jovens, mas que, ao mesmo tempo, quer implementar uma cultura de mérito, de valor, de honestidade, de transparência na forma como encara esta atitude cívica através da política, mas também, ao mesmo tempo, dar provas de transparência e de firmeza nas convicções de alguém que quer lutar por valores. Eu sou uma pessoa que se assume como conservador, que está num partido que defende valores muito concretos e que procura, através da ação no seu partido, demonstrar que há espaço para defender a família como célula fundamental da sociedade, todos aqueles que querem crescer através do seu mérito e reparar o elevador social que está estragado. Mas isso é aquilo que pretende que os portugueses tenham de si. A pergunta era sobre que imagem é que eles têm de si neste momento e não, neste momento consegue dar uma resposta clara em uma imagem de mim que é... Olha, eu creio que é um bocadinho pretencioso também substituir-me aos portugueses numa autoavaliação de mim próprio. Mas o que eu constato na rua é que os portugueses sentem-se entusiasmados com a liderança do CDS e ouço muitos deles pedirem, é tão só quanto isso, deixem trabalhar quem quer e que trabalhar compensa em Portugal. Outros dizem que eu quero subir na vida e acredito em si porque acho que, independentemente do sítio onde nascemos, devemos ter uma igualdade de oportunidades em Portugal. Outros pedem para que haja uma economia social de mercado que olhe para os mais desfavorecidos, mas que ajude aqueles que querem construir negócio, criar riqueza e emprego em Portugal, que não sejam prejudicados nem escravizados pelo Estado. E os mais jovens dizem, muitas vezes, que querem que este país também seja seu por direito. Ou seja, querem construir família, querem ter acesso a uma habitação condigna, querem ter a certeza de que a sua carreira contributiva vai significar uma reforma mais tarde. Portanto, tem tido a sorte de encontrar portugueses que vão ao encontro das prioridades do CDS. Exatamente, mas por outro lado eu também posso dizer algumas das críticas que têm sido lançadas ao líder do CDS, a mim próprio. Por exemplo, muitas pessoas, e leio sobretudo nas redes sociais, e eu não sou insensível a elas, dizem-me que sou jovem, que sou inexperiente, que não tenho currículo político. A verdade é que eu sinto muito orgulhoso do percurso que fiz ao nível académico e profissional até aqui, que foi até digno de distinção de entidades a nível internacional. E eu pergunto,
As pessoas que endividaram o nosso país, que levaram companhias aéreas à falência, que faliram bancos, têm reformas douradas, que conspurcaram o nosso sistema, tinham cabelos brancos ou eram jovens? Quer dizer, que melhor imagem pode dar Portugal para o futuro do que querer apostar em quem não quer fazer do sistema viciado um paradigma, mas quer mudar as coisas com energia, com muita convicção. Certamente que até termos uma oportunidade, todos nós temos que aprender alguma coisa, e tenho a humildade de saber que esta liderança do CDS tem sido uma aprendizagem constante, mas também com um caminho muito claro que queremos para o país, de saúde pública, de segurança ao nível das relações laborais, com crescimento económico, com liberdade económica, a defesa também do interior e da coesão territorial, num país de futuro para os mais jovens, para constituírem família, realizarem os seus sonhos e não migrarem para outros pontos do globo. Santos, já percebemos, ideias que eu creio... aproveitado para fazer um pouco... Exatamente. A leitura do seu programa político. Deixe-me dizer só outra coisa. É que a idade é um número que está no cartão de cidadão, não diz nada sobre a pessoa. Eu acredito no perfil, no mérito e na capacidade da pessoa. E já houve líderes políticos mais jovens, claro, e isso não foi um problema. Costa, o senhor tem dito, e agora que estamos a fazer este balanço do primeiro ano, o senhor tem dito que foi eleito para salvar o CDS e que está empenhado em realizar uma verdadeira unidade em torno desta liderança. Portanto, eu propunha que fôssemos aqui por partes sobre a unidade, designadamente, as últimas notícias que o CDS foi protagonista, tinham a ver com o Conselho Nacional, e esse Conselho Nacional, aquilo que revelou, daquilo que veio a público, foi o contrário dessa unidade. Ouvimos relatos de trocas de acusações, de discussões acesas, de tensão, e inclusivamente entre membros da sua direção e membros da direção cessante. Portanto, concorda que o seu esforço nessa matéria, para já, em termos de unidade, não produziu grandes resultados? Eu percebo a sua pergunta e é bastante pertinente, mas deixe-me sublinhar o seguinte, é que muitas vezes a comunicação social empola e consegue até dar um relevo desproporcional às divisões e à discussão de ideias, que é normal, os partidos políticos são democráticos. Algumas destas discussões foram confirmadas depois, posteriormente, claro, por vários dirigentes do CDS, incluindo alguns que fazem parte da sua direção. Mas eu não digo que no CDS não haja... Certo, mas eu não digo que no CDS não haja divergência de opinião e que não haja discussão nem debate político. Eu creio que ele é saudável e é um facto digno de registro que a mim me orgulha enquanto líder do CDS. Portanto, o Partido Plural mantém-se. Agora, eu acho é que na comunicação social se deu um eco despropositado e desproporcional às críticas que lá se ouviram de parte a parte, que não corresponde ao sentimento generalizado que se vive no partido hoje em dia. Porque pelo CDS fala o presidente do partido ou alguém mandatado por ele. E de todas as opiniões que eu expressei publicamente, sempre dei sinais de unidade, de apelo à coesão do nosso partido e que todos... não são demais, nem devem ser excluídos. É verdade que tem feito nesta isso. Ação de recuperação do CDS. Tendo sido um líder eleito num congresso onde houve uma cisão clara entre, enfim, apoiantes da direção anterior e os apoiantes da direção futura, que no caso foi protagonizada por si, se esses desejos de unidade já estão concretizados, e aparentemente não estão. Certo. É assim, eu posso dizer que em muitos casos tem havido uma conversão das posições iniciais, ou seja, de um partido polarizado que se fragmentou nas diferentes candidaturas que foram apresentadas, no sentido da conciliação interna do partido. E há muitos exemplos desses vividos em estruturas locais do CDS, onde reina atualmente a paz e a coesão interna. Noutros casos, teremos que continuar a aprofundar o diálogo e um caminho de unidade que se faz também com testemunho e com exemplo. E uma liderança tem que se afirmar exatamente por querer fazer das palavras ações. E, em primeiro lugar, é uma incumbência que me cabe a mim. É por isso que eu anuncio aqui, em primeira mão, à TVI 24, que logo na primeira semana de janeiro, a partir do momento em que o desconfinamento assim o permitir, vou querer ouvir diferentes protagonistas de vastas sensibilidades dentro do CDS, assim como todos os seus ex-presidentes, para que haja uma convergência no essencial da mensagem do partido, das bandeiras que queremos abraçar e no sentido de apaziguar algumas efervescências e tensões que existem internamente. Vou chamá-los e convidá-los num esforço coletivo para que o CDS, nos ciclos eleitorais que tem pela frente, se mostre unido. E tem sido sempre o sinal que eu tenho dado. Disponível para ouvir, portanto, mais críticas à sua liderança? Um líder não tem que temer críticas, compreendo, nem deve viver num mundo de ilusão ou numa bolha de eco, achar que os elogios são o retrato exato da realidade. Portanto, é preciso traçar uma bissetriz entre as críticas e os elogios. E também não perder a autoconfiança nem a persistência na convicção de que eu tenho. Nós somos um partido democrático, que eu sinto que tenho um apoio, também quero dizer isto, amplamente maioritário no CDS, como de resto tem visto na expressão deliberativa dos órgãos próprios do partido, mas eu aprendi uma coisa, é que a democracia postula dois princípios fundamentais. O primeiro é que as maiorias devem ouvir as minorias.
E o segundo é que as minorias devem acatar a autoridade democrática das maiorias. E é este exercício de democracia interna que eu espero que o partido tenha a maturidade de fazer daqui para a frente. E este é o apelo de todos, é que se empenhem na realização do sucesso do CDS e não a propagar os seus próprios insucessos. E o caso que envolveu também, nesse último Conselho Nacional, o caso que envolveu Cecília Meireles e a sugestão que lhe foi feita para que ela abandonasse o seu lugar no Parlamento, para que o senhor pudesse assumir o seu lugar. Era algo com certeza que lhe daria jeito, ter essa exposição e esse palco mediático que acaba por ser a Assembleia da República, mas esse episódio não boicota também essa sua mensagem de união e de tentar unir o partido? Eu não manifestei nunca o desejo de ocupar um lugar no Parlamento. Pelo contrário, eu no Congresso disse que queria fazer das ruas de Portugal o meu escritório. E foi isso que fiz, embora com todas as contingências do Covid, nos 4 meses de tempo útil de mandato que tive, ouvindo empresários, mas essa saída de Cecília Meireles foi sugerida por Raul Almeida, que é um vogal da sua Comissão Executiva. Sim, e, portanto, suponho que esteja de acordo com ele e que, portanto, lhe desse jeito de ficar com esse lugar que pertence a Cecília Meireles. Mas deixe-me dizer o seguinte, eu no final do Conselho Nacional tornei clara qual é que era a minha posição. Eu reafirmei um voto de confiança em todo o grupo parlamentar. Recuperei todos os elogios que fiz a cada um dos deputados ao nível da competência, do brilhantismo, da lealdade institucional e da cooperação articulada que tem havido com a direção do partido, e também tornei claro uma coisa, é que o Conselho Nacional é o órgão próprio para todos os militantes lá representados fazerem valer a sua opinião. Eu não mando recados por rigorosamente ninguém, mas entendo que o Raul Almeida, sendo até dirigente nacional, tem uma liberdade de propor e dar pistas ou lançar caminhos que possam, no caso, mitigar, foi essa a situação a preço, um crescimento de todos os partidos com a presença do Presidente do Partido no Parlamento. E disse no local próprio, repare, ele não utilizou fontes anónimas nos jornais, não plantou notícias, disse olhos nos olhos no a quem local próprio, é verdade que tem esse espaço de discussão, claro, mas depois voltou a dizê-lo também, mais tarde, que eu tenha visto, por exemplo, no Jornal Expresso, veio dizê-lo, e é normal que um membro da sua direção venha publicamente, depois de saber, aliás, a opinião do líder do partido, venha publicamente expressar uma opinião que é divergente. O que o Raul Almeida fez foi aclarar o contexto em que tinha veiculado essa opinião e, como homem de palavra que é, não voltou atrás com a palavra dada e explicou em que sentido é que utilizou aquela expressão, ou a proposta e as pistas que deu à Cecília Meireles. Não foi no sentido de recuperar a discussão, mas sim de explicar que, de facto, não foi mandatado por rigorosamente ninguém para lançar aquela pista, mas sim no sentido em que foi com um aspecto construtivo para bem do CDS e segundo o superior interesse do partido, que é isso que move todos os dirigentes nacionais do CDS. Mas sobre isso eu tornei muito clara qual é que era a minha posição no Conselho Nacional. O Pedro recordava há pouco uma frase que o senhor disse que, como objetivos da sua presidência, que foi eleito para salvar o CDS, e que estaria empenhado na unidade. Sobre a unidade já falámos, falemos então agora sobre essa promessa de salvar o partido. O que as sondagens têm dado ao CDS é um resultado tão baixo, que se olharmos para a margem de erro, há a mesma hipótese do CDS desaparecer em próximas eleições. Eu estou esperançoso até que apareça uma próxima sondagem a dar 0 ao CDS e 100% ao Partido Socialista. Porque repare numa coisa, nós não podemos ser seletivos quando abordamos o tema das sondagens. O CDS tem sondagens de 1%, de 2%, de 3%, de 4% e até de 5%. Nos Açores tivemos 6 vezes mais do que aquilo que nos indicavam as sondagens. Historicamente, o CDS é um partido que não escreve epitáfios com base em estudos de opinião, nem celebra vitórias baseados em sondagens. Nós queremos trabalhar para ter bons resultados eleitorais e até agora temos-lo tido. Mas também permitam-me dizer uma coisa. Errar uma vez é humano. Errar 2 vezes em sondagens, perdoa-se. Agora, 3 vezes já me parece má fé. Portanto, eu devo dizer-lhe uma coisa. Eu gostava, naturalmente, que o CDS tivesse sondagens muito melhores. E para isso contribui também um clima de unidade interna que permita que todos os interlocutores do partido, oficial ou oficiosamente, no espaço mediático que lhes é concedido, não gastem 1 segundo, ou 1 minuto, ou uma linha de texto a dizer mal do próprio partido. Agora, quero dizer o seguinte, eu não estou minimamente condicionado por sondagens. Porque está preocupado ou não? Não estou. Confesso-lhe que não estou mesmo nada preocupado com a sondagem. Todas as empresas de sondagem neste momento colocarem o CDS ali na margem de erro para poder pura e simplesmente desaparecer não é um fator que o preocupe e eu sei que o CDS e quem acompanha o partido ao longo dos anos sabe que o CDS é um partido que tem sido historicamente prejudicado pelas sondagens, mas neste momento há uma confluência de resultados e todas elas dão resultados que podem ser
dramáticos para o partido. Continua a estar tranquilo com esse cenário? Eu estou absolutamente tranquilo pelo seguinte, é porque realmente também a latitude das sondagens é muito vasta. Nós temos sondagens que vão desde 1% aos 5%. As maiores, portanto, aquelas que estão na casa dos 4 ou dos 5, até estão fora da margem de erro das sondagens. E, de facto, o nosso histórico revela precisamente isto. Paulo Portas, nem sequer tenho a pretensão de me comparar com ele, mas foi um líder icónico e emblemático do nosso partido. No seu regresso, ou seja, na sua reencarnação como líder do partido, chegou a ter sondagens também de 2%, 1 e picos. Portanto, eu gostava de não ter estas sondagens, até por uma razão muito simples, é que eles condicionam a percepção e a opinião pública. E é por isso que se fala que o CDS é um partido que está indiferente ou em vias de extinção. E eu pergunto isto, como é que é possível um partido que governa a região autónoma da Madeira, que pela primeira vez na história está a governar a região autónoma dos Açores, que tem centenas de autarcas por esse país fora, que governa 6 câmaras municipais e que se prepara para disputar umas eleições presidenciais com o candidato que apoia para ganhar, como é que um partido pode estar irrelevante ou ser indiferente da cena política nacional? Acha que o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa pode também ser atribuído ao CDS, é isso? Eu creio que o CDS formará uma maioria presidencial que permitirá a Marcelo Rebelo de Sousa vencer as eleições presidenciais. Nisto não tenho quaisquer dúvidas em afirmar. E já que fala no tema das presidenciais, eu gostava de dar aqui algumas notas. Nesse mesmo Conselho Nacional, o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa foi aprovado com uma maioria expressiva, qualificada superior a 2/3. E eu vou-te explicar porque é que o CDS decidiu apoiar Marcelo Rebelo de Sousa e quero dar aqui 3 razões fundamentais. A primeira, porque é o único candidato que coloca o interesse nacional acima do interesse partidário. E numa altura em que alguns partidos procuram alavancar em candidaturas próprias, creio que para o CDS isto não pode ser indiferente. Já vamos à questão das presidenciais. Temos aqui como... uma série de perguntas. Não sei se vamos exatamente aos argumentos, porque esse já os expôs, aliás, num artigo que... Escrevi, exatamente. Que escreveu agora no Público, mas deixe-me só focar aqui na questão, e eu sei que a leitura já partilhou a leitura que faz sobre os resultados nas sondagens, sim, mas todas elas, e isso também concordará, enfim, terá a leitura que terá, mas todas elas apontam para que o Chega tenha um resultado francamente superior àquele que é o resultado do CDS. Admite que o Chega possa vir a ficar à frente do CDS numas próximas eleições legislativas? Eu não penso em nenhum outro partido, nem queria tomar um segundo desta entrevista a discutir outros partidos. Até porque eu acho... Mas é porquê? Porque o tema é desconfortável? O Chega pode ser uma ameaça para o CDS? Não, porque eu como Presidente do CDS, procuro... publicitar e dialogar com os portugueses através das nossas propostas. Eu percebo, mas numa entrevista também é normal que responda às perguntas, e esta pergunta é uma pergunta legítima. Já ouviu falar do Chega centenas de vezes, provavelmente, no último congresso falou-se muito disso. Sim. Portanto, quando olha para as sondagens e vê o crescimento que o Chega tem tido, certo, pelo menos em termos de estudos de opinião pública, pergunto-lhe se o preocupa a possibilidade do Chega ficar à frente do CDS. Olha, esse partido dizia, na noite eleitoral dos Açores, que ia ser a terceira força política e que não viabilizaria governos com partidos do sistema. E acabou por não ser a terceira força, foi o CDS, o maior partido da direita democrática em Portugal, e acabamos por governar também a região autónoma dos Açores. O que eu quero trabalhar é para que resultados como aqueles que aconteceram nos Açores se repitam. E eu sei que isto envolverá um esforço, uma competência, uma acutilância, uma capacidade disruptiva muito grande. Agora, eu não quero ser como os outros partidos. O CDS tem 46 anos de história, tem quadros fabulosos, tem uma marca na história da nossa democracia, um partido dos patriotas sonhadores, dos governantes responsáveis, dos democratas cristãos que permitiram que a democracia tivesse condições para salvar em Portugal, e sempre combatemos os extremismos e os radicalismos, quer fossem à esquerda, quer fossem à direita. Portanto, este partido moderado, mas intransigente nos valores, como dizia Adelina Mar da Costa, porque pode ser-se moderado à direita, porque a moderação é uma forma de estar na política sem a qual a democracia não pode sobreviver. E é por isso que hoje todos os democratas da direita convicta sabem que têm no CDS a sua morada. E mais, aqueles que procuram o CDS fora do CDS não o encontram e vão acabar por se desiludir, porque o país não está melhor com menos CDS. Mas mesmo que venham a desiludir-se no futuro, sim, admite que o eleitorado do CDS, uma parte do eleitorado do CDS, pode estar ou está neste momento a ser cativado pela mensagem do Chega. Olha, agora vou eu defender-me com o argumento das sondagens. É que as sondagens não mostram tanto isso. Aliás, a maior sangria de eleitorado até não é do CDS, é de outros partidos, inclusive alguns que estão num campo diametralmente oposto. Agora, a concorrência é maior, tem toda a razão no que disse. Agora, nós também temos que encarar esta concorrência para elevar os nossos padrões de qualidade política, ter propostas que interessem aos portugueses e mais, compreender também uma grande insatisfação que existe no eleitorado. Mas não entrar em discurso de falta de bondade, de falta de caridade, de falta de moderação, de falta de sensibilidade.
insensatez, de falta de institucionalismo, de falta de educação e de falta de sentido de Estado, mas sim olhar para essas franjas do eleitorado que são de protesto e por que o CDS pode chegar-lhes com uma mensagem. Mas o senhor acha que em próximas eleições legislativas é possível uma maioria de direita sem o Chega? Eu estou empenhado em construir uma maioria de centro-direita que possa ser alternativa ao socialismo em Portugal. E sempre o disse que o farei em diálogo preferencial com os nossos aliados tradicionais, que são o Partido Social Democrata. A questão que se coloca neste momento, e falou tantas vezes do exemplo dos Açores, que eu lhe pergunto se acha que é possível no continente, enfim, nas eleições legislativas, que abarcam o continente e não só, se é possível um cenário em que estão apenas CDS e PSD, ou admite aquilo que tem sido muito analisado, que é a possibilidade de a direita só conseguir chegar ao poder com uma eventual coligação que inclua a Iniciativa Liberal, por exemplo, mas também o Chega. Certo. O que é que impende sobre a responsabilidade do Presidente do CDS? É contribuir com o maior número de mandatos para a formação de uma maioria de centro-direita com o PSD. Se isto não vier a ser possível, eu defendo uma tese que tem sido rigorosamente a mesma desde o início do meu mandato. É que nós não injetamos um apoio pela sua origem à semelhança daquilo que a esquerda faz consecutivamente no Parlamento. Se um voto, seja ele proveniente de onde for, servir para aprovar as propostas do CDS e até um programa do Governo, nós não o vamos repudiar. Servir para criar a Via Verde de Saúde para que os nossos doentes não fiquem à espera de uma consulta e possam aceder em igualdade de oportunidades ao privado, pago pelo Estado a sua consulta, o seu exame ou a sua cirurgia. Ou criar, por exemplo, um vale farmácia para os nossos idosos. Eu fui criado com os meus bisavós e os meus avós. Portanto, sei que os idosos é realmente um tema que é preciso resgatar para o nosso debate político. Portanto, se conseguir impor o seu programa eleitoral, ou enfim, aquilo que for negociado, por exemplo, com o PSD, e se tiver o apoio do Chega, o Chega não é um bicho-papão, tal e qual como diz Nuno Melo, disse recentemente que o Chega não é um bicho-papão. Concorda com essa afirmação? Eu acredito, dentro do tabuleiro democrático e servindo para aplicar o programa do CDS, eu creio que qualquer apoio que possamos merecer para executar as nossas propostas é bem-vindo. E deixe-me só explicar esta que eu nunca tive a oportunidade de dizê-lo em televisão, que é o Vale Farmácia. O Vale Farmácia é uma medida que consiste no seguinte: permitir aos idosos mais carenciados a compra de medicamentos totalmente comparticipados pelo Estado, gratuito, sobretudo aqueles que têm mais baixas pensões. Porque eu creio que é premente nos dias de hoje cuidar de quem cuidou de nós. Muitas pessoas encontram-me na rua e dizem que eu sou um netinho que algumas gostariam de ter, outras que não tiveram, e eu orgulho-me com isso. Isso também advém da minha própria juventude. E eu quero dizer que, da minha parte, uma vez que cresci com os meus avós e com os meus bisavós, gostava claramente que na política o tema dos idosos recebesse alguma centralidade, porque não são números, não são estatísticas, precisam ser tratados com todo o amor e essa carinho. Oportunidade, com certeza, quando estiver a discutir eleições legislativas, quando estiver em campanha das legislativas, recordo que não é exatamente esse o caso, apesar de tentar sempre apresentarem as suas propostas. Claro. Mas deixe-me pegar num tema que falou aí, que teve a ver com a transferência do eleitorado do CDS e que não está a haver uma sangria. Deixe-me recordar-lhe os números da última sondagem da TVI para a TVI e para o Observador, em que só 36,8% dos eleitores que votaram CDS nas últimas legislativas é que iam votar Marcelo Rebelo de Sousa, que é o candidato apoiado pelo partido, e que 26,3% ia votar André Ventura. Que explicação é que tem para isto? Olha, eu vou responder-lhe com outra sondagem, que foi divulgada exatamente na mesma semana, que diz que 50% dos eleitores que votaram o CDS nas últimas legislativas vão votar Marcelo Rebelo de Sousa, que há 28 de indecisos e apenas 4% é que disseram que iam votar no candidato André Ventura. Nessa. Portanto, o que eu quero explicar aos eleitores do CDS e a todos os simpatizantes do partido é isto que lhe queria dizer a si, Pedro, e a si, Carla, é que Marcelo Rebelo de Sousa pode ser um excelente intérprete do programa humanista cristão do CDS. Em primeiro lugar, porque é um homem dos afetos, um presidente terno que fala com a proximidade e que se ergueu como pilar moral e afetivo de todos os portugueses nas suas maiores crises. E depois, porque através do exercício dos seus vetos, e em 5 anos votou quase tantos diplomas como Cavaco Silva em 10 anos, acho que provou que responde a pedras basilares do programa do CDS. Ou seja, ele vetou a lei do financiamento dos partidos, a lei da estação de substituição, a lei das novas regras para a contratação pública, a lei de bases da saúde, a lei da mudança de género. Não cometeu erros durante o mandato? Onde é que, na sua visão, onde é que Marcelo Rebelo de Sousa não esteve bem? Muito bem. Olha,
por estas razões que disse, eu creio que pode ser um bom intérprete do essencial do programa do CDS e mais, responder a esta noção de direita responsável e popular que o CDS sempre representou, de preocupação com os mais vulneráveis e daqueles que querem deixar aos seus filhos mais. A pergunta era sobre os erros, Marcelo. Eu posso-lhe acrescentar outros elogios que fez publicamente a Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente o facto de ter sido um defensor ativo da estabilidade. Portanto, pressupõe-se que não concorda com os críticos que existem dentro do CDS, dirigentes muito conhecidos, que dizem que Marcelo é feito de plasticina, que é uma figura da geringonça e que caucionou os erros da governação socialista, que andou a levar e continua a levar o governo ao colo. Portanto, não concorda com isto porque ele foi um defensor da estabilidade e o Francisco Rodrigues dos Santos considera isso um valor a elogiar. Eu quero dizer o seguinte, o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa não significa, como qualquer humano, que não seja uma figura divina, que não tenha erros, nem que seja completamente alheio à crítica objetiva. Quais foram os erros do seu ponto de vista? Mas eu quero dizer outra coisa, que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato que o CDS apoiou há 5 anos atrás. Provou, através da sua magistratura de influência, que não cabe ao Presidente da República construir soluções alternativas ao Governo, mas sim aos partidos da oposição, que fracassaram nas últimas eleições legislativas e eu espero que consigam fazê-lo nas próximas. É natural que aqui ou ali, mais até na forma do que na própria substância, possa haver algumas divergências com o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Mas porquê que tem dificuldades em apontar casos concretos? Não tem dificuldade nenhuma. Já o ouvimos ao longo destes meses, já o ouvimos a fazer críticas. Lendo este artigo do Público que escreveu no dia 18 de dezembro, de facto parece que Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato que fez tudo bem. Não. Mas já o ouvimos a criticar. Portanto, gostava que nos apontasse aqui duas ou três questões onde acha que Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, não esteve bem. Muito bem. Eu dispensei-me a apresentar críticas num argumentário de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa porque isso tive a ocasião de fazer durante o seu mandato de Presidente. E creio que esse é o papel também do líder do CDS. Quer recordar aqui duas ou três divergências? Olha, eu acho que muitas vezes, em questões de forma, pecou por excesso. Às vezes deu um bocadinho a ideia de ser um homem providencial, que estava em todo lado, quase tinha o dom da ubiquidade e que queria falar de todos os assuntos ao mesmo tempo e muitas vezes isso baralhou e confundiu alguma percepção nos portugueses. E, de facto, isto tem muito a ver também com a autenticidade e com a espontaneidade de Marcelo Rebelo de Sousa e eu acredito também que, em algumas alturas, podia ser mais contundente na crítica ao governo do que aquilo que foi, em vez de caucionar algumas políticas ou percepções erradas. Mas isto foram críticas pontuais que eu entendi que a dado momento deveria ser feito. No caso do CEF, por exemplo, encaixa aí nessas situações em que terá dado demasiado a mão ao Governo? Olha, no caso do CEF, ontem eu tive o cuidado de ouvir a entrevista ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e creio que escancarou a porta de saída ao ministro Eduardo Cabrita, que de facto é uma pergunta que assalta a maior parte dos portugueses, é saber como é que se ainda está em funções e não se conseguiu demitir. Ou seja, quer dizer, vamos ser francos uns com os outros, parece que não há responsabilidade política em Portugal, que se pode fazer tudo e ninguém tira consequências das áreas que tutela. Quer dizer, isto é um embaraço nacional, porque o Eduardo Cabrita conseguiu fazer tudo aquilo que não devia e não fazer nada daquilo que devia. Olha, em vez de aclarar o que se tinha passado, apurar responsabilidades do próprio serviço, criar mecanismos de controlo e de segurança para que situações dessas não voltassem a acontecer. Em vez de defender a dignidade da instituição CEF para não ser manchada por um episódio como este, em vez de garantir que os responsáveis iam ser exemplarmente punidos, o que é que fez? Só que a pergunta era sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, sobre se achou que o Presidente esteve bem na questão do CEF. Sim, deixe-me dizer isso, na medida em que acompanha estas críticas que eu acabei aqui de fazer e que escancarou a porta de saída, que é algo que devia ser óbvio para todos os portugueses, menos para Eduardo Cabrita e para o Primeiro-Ministro, é óbvio que a solução não passa por aí. Outra coisa é que podemos até divergir é na manobra de distração que o Governo criou para não se falar do cerne desta questão. Foi a questão da fusão das polícias, como se fosse possível, trocando a farda dos agentes, ou a orgânica, ou a semântica das polícias, este caso ficasse erradicado, ou mais, que no futuro situações dessas não voltem a ocorrer. Portanto, eu não sou apologista dessa solução. Acho que o CEF é uma entidade especializada no controle de fronteiras e dos fluxos migratórios muito importantes, que tem que ver a sua dignidade defendida, mas a dignidade do CEF também se defende punindo exemplarmente os responsáveis por aquilo que se passou. Francisco e não fazendo intenções. Temos 3 minutos para o final e gostávamos de falar consigo, pelo menos, sobre as eleições autárquicas, que serão as próximas, depois das presidenciais, naturalmente. Quanto é que espera, enfim, pode ter esperanças de ter maioria, mas quanto é que acredita que é possível o CDS conquistar em número de câmaras, porque será o mais fácil de contabilizar nas próximas autárquicas? O CDS tem 6 presidências neste momento. É verdade, tem 6. Então, recapitulando uma coisa que eu já disse nesta entrevista, eu sou um conservador. E os conservadores usam da prudência, da cautela, em todas as análises que fazem, sobretudo quando se trata de prognóstico. Eu espero que o CDS consiga garantir as mesmas 6 câmaras municipais que tem
e que consiga também aumentar o número de mandatos autárquicos que tem disseminados por todo o país. E mais, eu fui dizer isto ao Congresso do Partido Social Democrata em fevereiro, em Viana do Castelo, que entendo que o centro-direita, o PSD e o CDS deve entender-se em esforços de convergência eleitoral, portanto, coligações, em todas as câmaras, sobretudo nas capitais de distrito, onde isso permitir retirar a esquerda do poder. Tem falado com o Rui Rio sobre isso? Nós temos mantido um diálogo que espero que possa concretizar-se na constituição do tal acordo de chapéu e que haja a hipótese, como eu creio que há, e o feedback que vou tendo é exatamente o mesmo, que o centro-direita possa reconquistar algumas câmaras que neste momento estão nas mãos do Partido Socialista ou da esquerda, que veriam certamente muito mais prioritárias para si neste momento? Olha, eu vejo como prioritário, por exemplo, falando da capital do país, Lisboa, e com isto faço uma generalização também daquilo que podem ser todas as câmaras que, podendo o centro-direita entender-se, há hipótese de vencer. Creio que aí deve haver um diálogo estruturado, pesadas as contrapartidas para ambos os partidos, mas assente num programa verdadeiramente dinamizador, influente, que possa colocar Lisboa como uma cidade cosmopolita, moderna e dinâmica. Por exemplo, no Porto, haver uma coligação com o PSD ou vão... No Porto, o CDS apoia há 2 mandatos o Presidente Rui Moreira. Este caso em que Rui Moreira foi envolvido e que deu agora uma acusação, certo, não abala a confiança que o CDS tem em Rui Moreira? De modo nenhum. Aliás, o CDS não falha na solidariedade para todos aqueles que apoiam, sobretudo nas horas mais difíceis, nomeadamente do que está a passar. Rui Moreira é dos nomes mais vetustos e uma das maiores referências a nível local e nacional na política portuguesa. E foi, juntamente num projeto em que o CDS participou já há quase 8 anos, que foi possível, através da liderança de Rui Moreira, ele conseguir engrandecer e dignificar o cargo que ocupa através de uma máxima ética, transparência, honestidade e colocando sempre o interesse da cidade acima dos jogos de interesse pessoais. Mesmo, e eu creio que é com orgulho mesmo para terminar, o projeto Rui Moreira no Porto. Mesmo para terminar, e em 30 segundos, em Lisboa mantém a ideia de que Assunção Cristas pode ser uma boa candidata? Claro que mantenho, como serão outros nomes do CDS, bons candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, assim queiram essa vontade. Mas, como lhe disse, eu entendo que na Câmara Municipal de Lisboa há hipóteses reais do Centro-Direita Unido conseguir vencer e, portanto, eu espero num diálogo estreito e sinalagmático com o PSD conseguirmos estabelecer uma estratégia conjunta que visa alcançar essa vitória eleitoral. Francisco Rodrigues dos Santos, muito obrigada por ter vindo à Noite 24.